Hoje é dia 30 de setembro, estamos mesmo no final do mês, o que significa que apenas temos outubro, novembro e dezembro para fazer do nosso 2025 alguma coisa. Alguma coisa que não foi até agora, mas que pode ser a partir de agora, mesmo só faltando 3 meses para o ano acabar. Uma vez que eu já fiz um vídeo a falar sobre os hábitos a eliminar ainda em 2025, neste vídeo eu queria trazer os hábitos a incluir na rotina para fazer destes 3 meses o melhor do nosso ano. No entanto, quando eu tinha a lista pronta, tinha aqui no meu telemóvel, nas notas, decidi apagar a lista, clicar no botão de play e falar convosco como se fosse uma conversa de melhor amiga. Nada do que está na lista vai ser o roteiro deste vídeo, vai ser um vídeo totalmente sem roteiro, em que eu vou pegar em aspectos pessoais da minha vida, de coisas que também estão a acontecer na minha vida, para vos ajudar também, caso vocês estejam a passar por momentos também difíceis, agora neste final de ano, de frustração ou de coisas que não têm corrido tão bem. Vou partilhar contigo o que é que eu tenho feito e talvez algumas das coisas também resultem para ti. Por isso, se tu estás numa situação que se calhar o ano não foi bem aquilo que tu planeaste, se calhar estás a chegar ao final do ano e estás a sentir uma certa frustração por não teres conseguido fazer os teus projetos andar para a frente, se calhar, como foi o meu caso, apareceu algum contratempo agora este ano, no final do ano, que te está a impedir de fazer aquilo que tu queres fazer, seja um problema de saúde, como foi o meu caso, seja o término num relacionamento, seja um problema no trabalho, alguma coisa que no fundo nós não estamos à espera, mas que impacta a nossa vida. E eu quero que tu não só consigas, sejas capaz de ultrapassar isso, mas também tu consigas olhar para isso como uma coisa boa e como uma oportunidade, o que eu sei que não é fácil. A primeira coisa que eu gostaria de te aconselhar é para sair da posição de vítima, sair desse lugar de vítima, porque esse lugar de vítima não te vai permitir sair do problema em que tu estás inserida. Eu, por exemplo, como disse e como tenho vindo a falar, apareceu-me um problema de saúde que ainda está a ser diagnosticado, tenho alguns sintomas, não tenho estado a sentir-me 100% em termos de saúde, de longe, mas, e por isso é que também ainda não falo mais abertamente sobre isso, porque ainda é um problema que está a ser tratado e diagnosticado, mas eu podia pegar nesse problema e pensar, bem, agora apareceu-me este problema, eu não posso gravar, eu não posso estar com a cabeça a 100% nos estudos, naquilo que eu quero fazer, agora talvez seja melhor adiar aquilo que eu tenho planeado fazer. Poderia pensar, bem, eu, logo agora que estava a seguir o meu sonho, logo agora que finalmente estava a fazer algo que realmente me realiza, porque para quem não sabe, eu antes era enfermeira e não gostava, tive 5 anos de enfermagem e deixei porque, precisamente por essa razão, porque não me realizava. Então, eu pensar, logo agora que eu estou a fazer aquilo que quero, estou a fazer os meus projetos andar, é que me aparece este percalço. Mas eu pensar assim, era precisamente estar-me a colocar numa posição de vítima. Quando nós focamos muito naquilo que nos está a acontecer e de que forma isso é negativo para aquilo, para a nossa vida e para aquilo que nós queremos fazer, ao mesmo tempo não estamos focados em como aproveitar isso, como contornar isso, independentemente daquilo que nos aconteceu. Então, a partir do momento que tu começas a focar e começas a pensar de ai meu Deus, que agora aconteceu-me esta situação e agora eu não consigo avançar, ai meu Deus, porquê que isto aconteceu a mim? Se tu pegares nesse acontecimento negativo e pensares, bem, isto aconteceu a mim por uma razão, é para eu aprender alguma coisa e eu poderei não fazer exatamente aquilo que eu estava a pensar fazer, mas posso adaptar e poderá sair ainda melhor do que aquilo que eu estava a pensar que ia sair. E eu sempre tive comigo muito esse tipo de pensamento, mas agora, claro, que isso tem sido testado. Porque eu sempre pensei, as coisas acontecem por uma razão. Então, se as coisas não acontecem bem da forma que eu quero, é porque vão acontecer de uma forma muito melhor. É porque eu preciso de aprender isto. E, de facto, é preciso muito treino e é preciso uma mentalidade muito treinada para que tu comeces a olhar para os problemas de uma forma positiva e não numa posição de vítima. Mas isso faz totalmente a diferença para começar a superar as coisas e para continuar e levar a vida para a frente. Então, se alguma coisa negativa aconteceu a ti neste 2025, uma das formas de começar a fazer o teu ano valer a pena é olhar para isso de uma perspectiva de gratidão e de uma perspectiva de dar a volta. Outra coisa que eu fiz foi me isolar.
E eu, desde que deixei de ser enfermeira, que comecei a ter uma barreira muito grande entre mim e os meus amigos. Ou seja, eu comecei a deixar de me identificar tanto com as pessoas com quem eu era mais próxima. E isso não significa que eu deixei de gostar, mas deixei de me identificar até com os desejos, com o modo de vida, com os hábitos, com a rotina, com a forma de pensar. E isso tem vindo a acontecer não só porque eu deixei de ser enfermeira, mas como também eu tenho este lado mais empreendedor e eu penso de forma diferente, isso começou a ser acentuado. E depois que eu tomei essa decisão de deixar de ser enfermeira, ainda ficou mais marcado, porque uma coisa é seguir um caminho tradicional de estás a trabalhar num emprego comum, outra coisa é tu estás a tentar fazer uma coisa completamente diferente da maioria. E isso, claro, que cria um certo distanciamento. Sair da estagnação é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. E se tu estás neste momento em 2025, mas sentes que o teu ano de 2025 foi exatamente igual ao de 2024, que foi exatamente igual ao de 2023 e que as coisas não estão a acontecer da forma como tu gostarias, mas ao mesmo tempo tu sentes que não tens a força para mudar, eu quero que tu te sintas acolhida, porque a saída da estagnação, tu abrires a porta da estagnação para ires para um momento de evolução, implica uma quebra. Implica uma decisão difícil, não óbvia e que engloba riscos. Quando eu decidi sair de ser enfermeira, um emprego que pouco ou muito dava-me um rendimento, para um emprego que é totalmente instável, que pode me dar rendimento, pode não dar rendimento, é uma decisão de risco. Mas se eu queria sair dessa estagnação que eu me encontrava, porque não era aquilo que eu queria fazer, eu tinha que eventualmente um dia tomar essa decisão. E é, de certa forma, um mito tu achares que vais ter, em determinada altura, todas as condições que te vão fazer dizer: ok, estou preparada para abrir esta porta, estou preparada para começar um novo ciclo. Não, qualquer novo ciclo que eu passei na minha vida e que eu vejo também acontecer com as outras pessoas implica uma quebra, implica algo doloroso, muitas vezes uma decisão difícil, uma decisão que provoca sofrimento, mas que é necessária naquele momento para que outras coisas possam surgir. Uma das coisas, e eu já há muito tempo que tinha vindo a pensar que eu queria sair do hospital, queria começar a criar conteúdo. De facto, eu já criava conteúdo como part-time, mas não era aquilo que eu estava dedicada a 100%. Eu já tinha muito essa ideia de realmente deixar a enfermagem de uma vez por todas, tentar outra carreira, porque não era aquilo que me estava a realizar, só que eu vinha a adiar essa decisão durante muito tempo. E esse adiamento durou anos. E eu posso-vos contar esta história que foi a minha virada de chave para deixar de ser enfermeira. Eu tenho quase a certeza que eu já a contei eventualmente aqui no canal, mas como as pessoas não veem os vídeos todos no meu canal, é provável que ainda não tenhas ouvido. Houve um dia, e eu, como disse, já estava a pensar há muito tempo, já me provocava muita angústia, todos os aniversários que eu fazia, sentir que eu não estava a evoluir, que eu estava, de uma certa forma, a boicotar, que não estava a viver a vida que eu queria, mas não conseguia tomar essa decisão. Mas houve um dia que eu estava a fazer um turno normal lá no hospital e eu trabalhava num sítio de exames, ou seja, o contacto que eu tinha com os doentes era momentâneo enquanto eles estavam a fazer os exames, e eu tenho uma boa memória das pessoas. Só que eu às vezes lembro-me que já estive com aquela pessoa, mas não me lembro exatamente, porque passavam um monte de pessoas por dia, por mês e então por ano por mim, e então eu não sabia às vezes bem quem era a pessoa. E a pessoa dirigiu-se a mim e disse: enfermeira Leonor, enfermeira muito querida, como é que você está? E tudo mais. E eu, claro, não ia dizer totalmente que não me lembrava da pessoa, mas disse: está tudo bem consigo? Está aqui novamente? E ela: sim, foi a enfermeira que me atendeu a primeira vez que eu vim fazer o exame há 2 anos atrás. E eu fico feliz que a enfermeira esteja aqui novamente, porque eu fui muito bem atendido. E eu fiquei... Eu acho que naquele momento o meu mundo parou. Estão a ver aquelas coisas dos filmes em que o personagem principal para e só vê tipo vultos à volta dele? Eu fiquei: ok, eu estou completamente, sem dúvida nenhuma, estagnada. Esta pessoa aqui veio fazer um exame, passados 2 anos, ela veio novamente fazer o exame e eu estou exatamente no mesmo sítio que estava há 2 anos atrás, exatamente com os mesmos desejos, sem capacidade para avançar. E eu comentei
isto com um dos médicos que estava lá, dessa minha decisão, por causa desse acontecimento. Naturalmente que não foi esse acontecimento que me levou a tomar a decisão. Foi o empurrão que eu precisava. Então, se eu te posso dar um conselho, e lá está, por isso é que eu não quis aquele vídeo raso de dicas que tinha planeado fazer, se eu te posso dar este conselho é, às vezes as decisões não são óbvias, mas já estão lá, a vontade já está lá. E tu só precisas daquele empurrãozinho. Mas também é importante tu estás atento aos sinais que o universo te dá e aos empurrõezinhos, porque se tu continuares a não te dar essa oportunidade, a não teres essa visão, vais continuar exatamente no mesmo sítio. Então é importante tomares essa decisão difícil e também é importante olhares os sinais que te dizem que essa decisão já devia ter sido tomada e é uma decisão para tomar muito em breve. Então não tenhas medo, porque mesmo que algo crie caos, é o caos que antecede a ordem. Então, se estás a precisar de um sinal, este pode ser o sinal que tu estavas à espera para dar esse passo, não só profissional, mas qualquer decisão que tu estejas ali, que já está tomada no emocional, mas que tu não consegues passar para a realidade. Tu não precisas de todas as respostas, tu só precisas da resposta que te vai ajudar a dar o passo seguinte. Imaginemos que o teu objetivo é correr uma maratona. Tu não precisas de acordar amanhã com a capacidade de correr aquela maratona. Só precisas de acordar amanhã com a capacidade de fazer um treino. E depois na semana seguinte fazer outro. E depois fazer outro. E depois fazer o outro. Então, tu só precisas da capacidade e do conhecimento para dar o passo seguinte. E não teres já pré-definido tudo aquilo que vais fazer até o final do caminho. Uma das coisas que mais me irritava, uma pessoa como eu, que gosta muito de planeamento, gosta de ter tudo desenhado, tudo planeado, tudo seguido à risca, uma das coisas que mais me metia confusão nisto dos negócios e até muitas vezes na minha vida era ter coisas incertas, ter coisas que podiam não acontecer, que podiam não dar certo, ou que eu não sabia o que ia surgir, uma decisão que estava dependente da outra. E a verdade é que é tudo completamente incerto na nossa vida, até as coisas mais planeadas que nós temos. E eu precisei de me desapegar um pouco desse planeamento, de me desapegar um pouco da necessidade de saber o que vai acontecer, para poder viver uma vida mais tranquila, porque se tu no atual estás preocupada não só com aquilo que vais fazer agora, mas também preocupada com aquilo que vais fazer no mês seguinte, aquilo que vai acontecer, tu não consegues estar 100% focada no agora e no que precisas de fazer agora. E com isto não estou a dizer que não devemos ter os nossos objetivos a longo prazo. Devemos. No entanto, o nosso foco deve ser aquilo que nós temos de fazer agora, no presente, e não aquilo que nós precisamos de fazer no futuro, mas de alguma forma ainda não temos a capacidade, ainda não temos o conhecimento. Ok, é só lá no futuro. Temos tempo para desenvolver essa habilidade, entendes? Então, toda aquela necessidade de eu tenho que até aquele dia saber fazer aquela coisa, isso não existe. Esse prazo somos nós que delineamos na nossa própria cabeça e muitas vezes prejudica-nos seriamente aquilo que nós queremos fazer. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, que estes conselhos realmente te ajudem a fazer do teu 2025 ainda tudo aquilo que tu quiseres fazer do teu ano, e voltaremos no próximo vídeo do canal, que eu não sei quando será, mas aproveita para dar aí uma força, clicar no botão de subscrever, deixar o teu comentário, que sabem que me ajuda muito ao canal ser entregue a mais pessoas. Eu estou naquela fase em que o canal está assim um pouco estagnado aqui nos números, então ajudaria muito tu deixares o teu comentário, partilhares o vídeo e subscreveres o canal. Obrigado, muito obrigado por teres ficado até aqui. Um grande, grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima!